Hoje nós iniciaremos uma nova série de sermões. Serão quatro sermões apenas, será uma série menor, onde nós iremos desenvolver um pouco sobre o assunto da redenção. Quero pedir que você abra seu coração para que possamos meditar na palavra de Deus e sermos moldados por ela. Certamente nós somos confortados pela palavra de Deus, mas até mesmo o conforto que vem do Senhor muitas vezes é desconfortável para nós. Porque muitas vezes o Senhor quer nos cuidar de uma maneira que nós não queremos, mas certamente precisamos. Então, se hoje esse for o caso, eu peço que você abra o seu coração e se submeta à palavra do Senhor. Se você esteve acompanhando as redes sociais, ali o grupo do WhatsApp da igreja, você já está familiarizado com o tema que nós iremos tratar nos próximos 4 sermões. E o título dessa série é Redenção, um ato de compra. Nós conhecemos o termo redenção, mas muitas vezes nos falta o entendimento da complexidade do que essa palavra de fato significa. E a ideia é, ao longo dos próximos domingos, aí a gente pensar biblicamente sobre isso, obviamente. A Bíblia, nós podemos até afirmar isso, que a Bíblia é uma história de Deus redimindo o seu povo, exercendo redenção com o seu povo. Então, essa palavra redenção na Escritura não é só mais um termo genérico ou religioso, gospel, que a gente adota para falar sobre alguma coisa, mas é um termo, é um princípio bíblico extremamente cheio de significados. Peço, por favor, que você abra sua Bíblia nesse momento inicial, em Efésios capítulo 1, versículo 7. É um versículo que nós iremos falar muito nos próximos domingos. Efésios capítulo 1, versículo 7. Quero dizer desde já que se você quiser o meu esboço que eu estou usando aqui, eu posso lhe mandar depois. Apenas me peça que eu lhe envie o arquivo. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: Ele, falando sobre Deus, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Aqui nós temos um dos sinônimos de redenção: compra. Quando a Bíblia fala sobre redenção, quando a Bíblia fala que Deus nos comprou, está falando sobre a mesma coisa. Redenção, compra, libertação, remissão, está falando a mesma coisa. Então a Bíblia vai trazer alguns sinônimos acerca disso e a gente vai entender isso um pouco melhor conforme nós formos avançando. A questão é, uma definição simples, agora para ajudar aqueles que estão anotando. Redenção é um ato de compra. É o resgate de algo que estava perdido. Redenção é um ato de compra. É o resgate de algo que estava perdido. E se Deus operou redenção em nós, se Ele nos resgatou, se Ele nos comprou, eu não pertenço a mim mesmo. Logo, não posso simplesmente fazer o que eu quero. Se eu não pertenço a mim, eu não posso fazer simplesmente o que eu quero. Aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus, que foram comprados e perdoados, esses, o povo cristão, esse povo tem um dono. E esse dono é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. E é sobre isso que nós iremos falar nesses próximos domingos. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez para juntos orarmos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Muito obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, nesse momento que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, a lidar com aquilo que
porventura podem nos distrair. Cuida, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, da nossa saúde. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o Senhor e sermos ministrados por Ti nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim. Amém. Na primeira parte dessa série, nós vamos tentar responder a seguinte questão: o que é redenção? Então esse é o título do sermão de hoje. O que é redenção? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 6. Nós teremos 2 textos base essa noite. Êxodo 6 e depois Colossenses, mas por hora, Êxodo capítulo 6. Nós faremos a leitura a partir do verso 1. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: eu sou o Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. E esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei. Aqui um sinônimo de redenção: eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. O contexto dessa passagem, desse texto que nós lemos, é Deus chamando e comissionando Moisés para ser o libertador do povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito. Talvez, pelo menos por alto, é uma história que é familiar a todos nós. O povo de Deus, o povo de Israel, estava sendo escravizado no Egito já por longos anos, por muito tempo, e Deus se apresenta a Moisés no capítulo 3 de Êxodo, e tem aquele episódio marcante, aquela experiência sobrenatural, que Deus se manifesta pela sarça ardente e chama Moisés e diz que vai usar a vida de Moisés para libertar o povo. Só que o povo estava muito desanimado por conta de tudo aquilo que estavam sofrendo na mão do faraó. Até inclusive quando Moisés vai a primeira vez para falar com o faraó, dizendo: Deus, o Senhor Deus, está mandando tu liberar o povo. Aí, a primeira coisa que o faraó faz, olha para aquele povo e diz assim: eles devem estar muito desocupados. Porque o discurso era o seguinte: Deus está mandando, faraó, você soltar o povo para que eles possam ir, prestar culto ao Senhor e honrar ao Senhor com os sacrifícios e fazer aquilo que Deus manda. Então, havia necessidade do povo oferecer culto a Deus. Deus estava mandando o povo fazer isso. Aí o faraó, que era o proprietário do povo, então, estava escravizando o povo, diz assim: esse povo deve estar muito desocupado. Eles são meus escravos, só que, em vez de eu entregar o material para esse povo fazer os tijolos, que deve ser feito como trabalho deles, agora eles vão ter que sair catar esse material também. Ou seja, o trabalho desse povo ainda mais que dobrar.
O discurso do faraó, a estratégia de faraó é mais ou menos a seguinte: esse povo está muito ocioso. Algumas traduções vão trazer esse termo. Faraó dizendo, esse povo está muito ocioso, eles estão sem ter o que fazer, então eu vou dar mais trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em culto. Eu vou dar mais trabalho, eu vou encher com mais coisa para que eles não tenham tempo de prestar culto a Deus. Já podemos fazer aqui uma aplicação direta aos nossos dias. A estratégia de Satanás, com certeza, não é tão diferente. Parece que quanto mais a gente trabalha, mais trabalho surge. E é por isso que, de forma pedagógica, Deus, no 7º dia, descansou. Não porque precisava, mas para nos ensinar, para mostrar que nós também devemos descansar. Porque trabalho sempre vai ter. Se você é um trabalhador, você sempre vai ter mais trabalho. Se você gosta de trabalhar, se você, como dizia o meu tio, o trabalho dignifica o homem, torna o homem digno. Quanto mais digno tu quer ser, mais trabalho vai ter sempre. Mas nós não podemos sacrificar o nosso culto a Deus para se dedicar somente a trabalho. Devemos, na verdade, oferecer o nosso trabalho como culto a Deus. Bom, nós vamos desenvolver isso um pouquinho mais conforme nós avançarmos. A questão é, Deus chama Moisés e diz assim, Faraó não quer libertar vocês? Pois Moisés, tu vai ver que com a minha forte mão, ou com o meu braço forte, algumas traduções trazem dessa forma, com o meu braço forte eu vou libertar o meu povo. Porque eu vou resgatar, eu vou redimir, eu vou libertar o meu povo. Esse povo é meu, esse povo não é de Faraó. E eu estou te enviando para resgatar o meu povo de volta. De fato, é o que acontece. Nós conhecemos ali aquilo que muitas cenas retratam dentro de novelas, filmes, as pragas do Egito. Deus com forte mão resgatando e através de cada praga, Deus desafiando e vencendo cada deus que era adorado dentro do Egito, para mostrar que de fato o braço forte pertence ao Deus Todo-Poderoso. O braço forte é do Deus El Shaddai. É assim que ele se apresenta para Moisés, o Deus Todo-Poderoso. Não havia ninguém que poderia encarar, que poderia vencer esse Deus. E é esse Deus que está dizendo, Moisés, vai, porque eu vou resgatar o meu povo. De fato, é isso que acontece. Nós conhecemos a história. É isso que acontece. Se você se criou dentro da igreja, talvez é uma das histórias que você mais ouviu. A peregrinação no deserto. E é uma história fascinante. É uma história verdadeiramente bela. Porque o relato bíblico, quando Deus se apresenta para Moisés dizendo, eu ouvi os gemidos do meu povo. Eu estou atento ao sofrimento do meu povo e eu decidi libertar o meu povo. Mais uma vez aqui nós somos levados à preciosidade, à maravilhosa fidelidade de Deus para com o seu povo. Ele nos cuida, Ele está atento, os seus ouvidos estão inclinados, a sua mão estendida para o seu povo. Portanto, tenhamos esperança. O nosso Deus é fiel e Ele ouve o clamor do seu povo. De fato, Deus resgatou o seu povo, isto é, Ele exerceu redenção. Deus exerceu redenção para com o seu povo. E aqui está o primeiro ponto. O primeiro ponto do sermão, para você que está anotando, nós vamos falar sobre a redenção no Antigo Testamento. Deus resgatou o seu povo. Ele exerce redenção. Nós precisamos entender que quando a gente pensa sobre redenção no Antigo Testamento, antes dela ser aplicada de forma espiritual, ela foi aplicada como uma lei civil dentro da nação de Israel. Era uma lei que o povo deveria cumprir.
Por não vivermos naquele contexto, é provável que nós não compreendamos na sua totalidade o que significa redenção para aquele povo no Antigo Testamento. Nós vamos entender um pouco, pelo menos eu espero, que eu consiga deixar isso um pouco mais claro. Mas ninguém precisa aqui de explicação para entender o que é um chimarrão. Talvez alguns precisem de explicação para como fazer um chimarrão, como não deixar entupir o chimarrão, a temperatura da água, a marca da erva. Então, assim, aí você pode consultar os especialistas, nós temos alguns experts aí dentro da igreja, mas ninguém aqui precisa de uma explicação sobre o que é o chimarrão, porque é algo que faz parte do nosso contexto. A gente já logo imagina a cuia, talvez alguns já até dá vontade, já fica procurando alguém que tenha do lado. Mas da mesma forma, quando se fala sobre redenção, quando se falava sobre redenção para esse povo, para a nação de Israel, na época do Antigo Testamento, não havia explicação, não havia necessidade de explicação sobre o que era isso. No Antigo Testamento, a redenção acontecia no âmbito familiar, acontecia no âmbito social e também nacional, a nação como um todo. E eu vou citar alguns textos essa noite. Se você for rápido de endereço, você pode me acompanhar. Caso contrário, eu peço que você permaneça atento. Porque se eu demorar muito para ler todos os textos, nós vamos se delongar demais. E se você gastar muito tempo procurando o texto, enquanto eu leio o texto, você não vai ouvir eu lendo o texto e você não vai saber o que o texto falou. Então, se você se encontra num dilema agora, eu quero encorajar mais uma vez. Me peça o esboço que eu passo para você no final do culto com toda essa relação aqui, tá bom? Levítico capítulo 25, versículo 25, nós temos uma definição de redenção, que é o resgate de uma propriedade. Diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Então, eu empobreci e preciso vender parte daquilo que é direito, é terra da minha família, que foi dado por Deus, que foi feita a separação entre as 12 tribos, e aquilo ali é direito meu. Só que porque eu empobreci e eu preciso de recursos, eu preciso vender parte das minhas terras. O texto diz, isso dentro da lei estabelecida já então em Levítico, diz que um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. E aí todo o contexto de Levítico 25, nos versículos que antecedem e depois posteriores, vão trazer essa ideia de que isso aqui está sendo aplicado à lei, o princípio da redenção. Uma parte da propriedade foi perdida e agora foi resgatada mais uma vez. Eu quero tentar ilustrar isso de uma maneira simples. Espero que seja simples. Por favor, Anderson, me permita usar o teu nome nessa ilustração. Carlos, da mesma forma. Então, é apenas uma ilustração, tá? Porque nós vamos ter aqui alguém inteligente e alguém não inteligente dentro dessa ilustração. Então, para não ser injusto com ninguém, vamos começar por ordem de chamada. O inteligente vai ser o Anderson com a letra A. Mas tu sabe, Carlos, tu tem um lugar no meu coração, não fica magoado não, tá bom? Mas vamos supor assim, que o Anderson é um judeu daquela época e o Carlos é outro judeu daquela época. Nomes bem judaicos esses, né? Anderson e Carlos. Nada a ver com aquela época. Mas Anderson, ele é um empreendedor, ele tem grandes bens, ele tem uma grande quantidade de terras, ele é um administrador, assim, maravilhoso sobre os seus bens. E o Carlos não é que ele é inteligente, mas ele acha que ele é inteligente, ele tem sonhos, ele tem ideias sobre muitos negócios. Enquanto o Anderson tem muito dinheiro, o Carlos não tem dinheiro, dentro dessa ilustração. Enquanto o Anderson tem muito dinheiro, o Carlos não tem muito dinheiro. E aí o Carlos procura o Anderson com uma proposta. Diz assim: ó, Anderson, eu tenho uma ideia. Vamos montar uma sociedade. Eu tenho a ideia aqui de se a gente plantar essa semente nesse tipo de terreno, nessa época do ano, que ninguém mais faz isso. Eu tive pesquisando, Anderson, e assim, ó, vai dar bom.
Enquanto ninguém vai ter mais esse produto para vender, nós vamos ter de monte. E a gente pode vender o preço que quiser. Então vai dar bom para nós, Anderson. Só que tem um problema, Anderson, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho a ideia. Então a gente monta uma sociedade. Eu, Carlos, entro com a ideia e o Anderson entra com o dinheiro. Só que o Anderson pensa assim, é ruim que eu vou botar o meu dinheiro em qualquer coisa. Porque se perder, eu perco tudo. Então o Anderson coloca ali uma cláusula de segurança. Tá, e se der ruim? Não, mas não vai dar ruim, Anderson. Não, mas e se der? Não, não vai. Tá bom, então não precisa se preocupar, mas e se der? Se der ruim nesse negócio? Se chover quando não podia chover? Se fazer sol quando não podia fazer sol? E se essa ideia for muito boa na teoria, mas na prática não der certo? E o Carlos estava muito confiante nessa ideia. E o Carlos diz assim, não, vai dar certo. Se não der, tá aqui, ó. As minhas terras, os meus bens, aquilo que eu recebi como herança para minha família, vai ser teu. Muito bem. Anderson se dá satisfeito por isso e fecha um negócio. E aí passa o tempo, começam a produzir, começam a plantar e fazer essa ideia inovadora, colocar em prática essa ideia inovadora, porém, dá aquele solão de rachar quando devia chover. E chove quando devia fazer sol. O resultado, perdeu tudo. O Anderson vai cobrar. Então, tá aí, ó, eu não posso ficar prejudicado. Eu valorizo os meus bens. Eu não posso ficar prejudicado. Agora, tu vai ter que pagar aquilo que tu deve. E aí, como a dívida era muito grande, e o outro sujeito da história, o Carlos, não tinha tantos recursos assim, e a terra dele não valia tanto assim, ele entrega as terras, com a promessa de que vai seguir trabalhando e dali tanto tempo ele vai conseguir o recurso para pagar o restante da dívida. Só que isso não acontece. As outras ideias que esse sujeito Carlos tem também não dão certo. Só que ele tem uma dívida para pagar com o Anderson. E o próximo passo é ele chegar e dizer assim, então tá aqui, ó, tá aqui os meus animais. São teus. Só que a dívida era muito grande, ainda não consegue pagar toda a dívida. O tempo vai passando e mais uma vez, Carlos não consegue juntar esses recursos para pagar toda a dívida. E a última saída é o Carlos se entregar, junto com a sua própria família, como escravo para o Anderson, para pagar essa dívida. Um negócio que poderia ter dado muito certo, deu ruim. Aquilo que poderia ter sido um ótimo negócio, acaba numa situação triste e desesperadora. Naquela época não havia cartório, não havia documentos a serem assinados como há hoje. Os contratos eram feitos no fio do bigode, como nós usamos a expressão. Os contratos eram feitos nas portas das cidades, diante dos anciãos da cidade, os governadores das cidades, e ali era firmado então esses contratos. Se chegasse nesse ponto, onde alguém devesse tanto para o outro, ao ponto de não conseguir pagar, e se encontrasse numa situação de escravo, se chegasse nesse ponto, havia apenas 3 formas de deixar de ser escravo. Primeira forma, se o Carlos fosse judeu, ele poderia esperar pelo ano sabático. O ano sabático acontecia a cada 7 anos. Em Êxodo capítulo 21, versículo 1 e 2, nós encontramos: estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, judeu, se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Então, se o Carlos fosse judeu, ele ia trabalhar por 6 anos e depois estava livre. Mas se ele não fosse judeu, se ele fosse um gentil, um povo, fizesse parte de um povo estrangeiro, um moabita, um filisteu, aí ele precisaria esperar pelo ano do jubileu. E isso nós encontramos em Levítico, capítulo 25, versículo 8 até o versículo 13, que diz assim: contem 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 anos. No total, 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, ou seja, no
quinquagésimo ano, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o quinquagésimo ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar ao seu próprio clã. O quinquagésimo ano será um jubileu para vocês. Nesse ano, no ano do jubileu, não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, diz o versículo 13 desse texto, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com o seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Pausa aqui. Vamos supor que o Carlos não é judeu, então ele teria que esperar pelo ano do jubileu. Só que o último ano do jubileu foi há 47 anos atrás. Então ele pensa assim, por mais que dê ruim, no máximo eu sirvo 2 anos de escravo, depois estou livre. Mas a lei aqui é de que esses acordos deveriam ser feitos sem o propósito de tirar vantagem do outro, tanto para aquele que é vendido como por aquele aquele que compra, né? Então, ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último ano do jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. O ano do jubileu é uma maneira que Deus proporcionou, além do ano sabático, que acontecia a cada 7 anos, mas o ano do jubileu, que era a cada 50 anos então, é uma maneira que Deus proporcionou para que ninguém na face da terra permanecesse escravo para sempre. O ano do jubileu era Deus libertando todas as pessoas do seu jugo de escravidão. Não só pessoas, mas também a própria criação. Perceba como esse povo deveria exercer fé, confiança na fidelidade de Deus nesse 50º ano. Porque eles não deveriam trabalhar, eles não deveriam podar, eles deveriam apenas colher aquilo que a terra desse espontaneamente. Aquilo que der, deu. Já pensou? Virou o ano, não vou plantar milho, não vou plantar soja, não vou plantar mandioca, não vou plantar nada. Se der alguma coisa, deu, é porque Deus quis. Fé, né? E bota fé nisso. Bom, Deus já tratava acerca disso com o seu povo no Antigo Testamento. Então, a primeira maneira de alguém alcançar redenção quando se encontrava numa condição de escravo é, primeiro, se ele for judeu, ano sabático. Se ele não fosse judeu, ano do jubileu. Mas havia uma terceira forma, que era através da redenção. Um resgatador paga a dívida por completo. Entenda, isso não é uma carta de alforria. Na verdade, o escravo, ele apenas troca de dono. Alguém levanta e diz assim, eu vou pagar, e aí a lei dizia que devia ser um parente próximo. Levítico capítulo 25, versículos 47 ao 50, diz assim: se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro, ou para um membro da família dele, continuará a ter o direito de ser resgatado, mesmo depois de comprado. Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo, um
parente próximo. Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo. Isso era um pouco mais difícil. O escravo conseguir produzir seus próprios recursos pessoais para poder comprar sua liberdade. Negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado para esse período. Perceba que todos esses textos, eles vêm cheios de detalhes, porque era algo extremamente importante para o funcionamento da dinâmica do povo da época. Para ditar como deveria acontecer esses negócios entre o povo da época. Mas uma coisa aqui fica claro para nós. Quando um escravo era resgatado, vamos supor então que o Carlos precisou, dentro dessa história, se vender como escravo porque não conseguiu pagar a dívida. Aí se levanta, então, o Guilherme de vermelho ali, não esse, o outro. Se levanta o Guilherme, que é parente próximo, é um primo do Carlos. E ele se levanta como um resgatador, ele chega para o Anderson e diz assim, ó, quanto custa? Tanto, ele me deve tanto, então tá aqui, ó, vou pagar. A partir do momento que ele pagou essa dívida, está quitado. O Anderson não tem mais nenhum poder sobre o Carlos. Agora, o Carlos pertence ao Guilherme, porque ele pagou a dívida, porque ele comprou. Ele não comprou, agora tu não tem dono. Não, agora tu tem outro dono. Mas percebam um detalhe que Deus estabeleceu na lei. O resgatador deveria ser um irmão, um tio, um primo, visando sempre um parente próximo. Por quê? Porque um parente próximo não ia comprar para tornar o parente escravo. Um irmão não ia chegar e comprar outro irmão e dizer assim, eu te livrei de lá, mas agora aqui, ó, lava meus pés, corta minhas unhas, faz uma massagem. Não. Ele ia comprar e tratar como irmão. Então, por isso que Deus estabeleceu que deveria ser um parente próximo. Um irmão, um semelhante. E isso aqui, grave essa informação. Isso é extremamente importante. Nós temos mais um exemplo de redenção no Antigo Testamento, que eu quero passar de forma rápida, que é o livro de Ruth. O livro de Ruth é uma história de redenção. Boaz, dentro da história de Ruth, é um resgatador. No livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 5 ao 10, diz o seguinte: Então Boaz lhe disse, é claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Se é assim, não posso resgatá-lo, respondeu o parente resgatador. Boaz foi procurar o resgatador mais próximo de Noemi, mas ele negou. Então Boaz disse, então eu vou resgatar. Então ele resgata, ele faz esse acerto, esse contrato diante das testemunhas da cidade, dos anciãos da cidade, e ali Boaz se torna resgatador de Noemi e também de Ruth. Nós não vemos Boaz tratando Noemi e Ruth com maldade, como quem é um tipo de vilão. Na verdade, não. Agora, Noemi e Ruth são da família de Boaz. O objetivo da redenção não era para oprimir mais, mas para libertar. É nesses termos que se estabelece redenção no Antigo Testamento. O segundo ponto, daquilo que nós vamos construir hoje, o segundo ponto é a tipologia bíblica. E isso aqui é a transição do primeiro ponto para o terceiro. É aqui que nós vamos fazer um meio campo para que venhamos a entender o que significa, qual é a implicação, o que nós podemos entender hoje a respeito da redenção no Antigo Testamento. Talvez você não é familiarizado com esse termo, tipologia. A tipologia é o estudo de figuras e símbolos do Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento, que no Novo Testamento encontram o seu sentido pleno.
eu quero dar uns exemplos para isso ficar mais claro. O primeiro exemplo que eu quero trazer é o maná. Vocês lembram do maná? Deus fazia chover pão todo dia. Lá em Êxodo capítulo 16, no versículo 15, diz assim: quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: esse é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. Algumas traduções vão trazer justamente o termo: esse é o maná. Esse é o pão, esse é o alimento que o Senhor deu para vocês comer. Em João capítulo 6, então, o maná era um tipo daquilo que se cumpre no Novo Testamento. Em João capítulo 6, versículo 32 e versículo 33, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão dos céus, o verdadeiro pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aquele alimento que alimentava temporariamente o povo, estava simplesmente apontando para aquele verdadeiro pão, aquele verdadeiro alimento que alimentaria as nossas vidas para todo sempre. Então aqui nós temos essa área da tipologia. O maná é um tipo. Ele aponta para aquilo que se cumpre plenamente no Novo Testamento. Mais um exemplo. A rocha em Êxodo capítulo 17, versículo 6. O texto diz assim: eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme o ordenado. Então tem uma rocha aqui no Antigo Testamento, mas essa rocha lá do Antigo Testamento, ela encontra o seu pleno sentido aqui no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 e versículo 4 diz assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. É o que diz em 1 Coríntios 10, 13 e 4. Então aquela rocha que o povo bebeu apontava para essa verdadeira rocha que é Cristo. Mais um tipo. Mais um, apenas, haveria outros, mas apenas mais um para isso ficar bem fundamentado em nossas mentes. A serpente de bronze. Em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, nós encontramos o seguinte: o Senhor dizendo a Moisés: o Senhor lhe disse, faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão, se olharem para ela. Nesse episódio, nesse contexto, o povo estava sendo atacado por cobras, por serpentes venenosas, porque tinha desobedecido a Deus. E agora o próprio Deus provê a salvação para esse povo. Moisés então fez uma serpente de bronze, a colocou no alto de um poste. No alto de um poste, quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Isso é o tipo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, em João capítulo 3, em Jesus conversando com Nicodemos, no versículo 14 e versículo 15, ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem, o próprio Cristo, seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Então a Bíblia ela tem muitos tipos. É importante nós atentarmos para isso. Por que eu estou abordando isso aqui? Porque a redenção no Antigo Testamento é um tipo da redenção no Novo Testamento. E esse é o terceiro e último ponto do nosso sermão. A redenção no Novo Testamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 11 até o versículo 15.
O texto nos diz assim: em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Aqui nós temos um texto claro a respeito da redenção no Novo Testamento. A redenção no Novo Testamento é realizada apenas por Jesus Cristo. Não é possível que alguém possa resgatar outra pessoa da forma como Cristo nos resgata. Você pode até pagar a dívida de alguém, mas enquanto o Antigo Testamento falava muitas vezes sobre, nesse contexto de redenção do Antigo Testamento, dívidas materiais, o Novo Testamento fala sobre um outro tipo de dívida. E é um tipo de dívida que nós não temos como pagar. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Talvez você se pergunte: será que eu preciso de libertação? Será que eu preciso de redenção? Eu não sou um escravo. Eu estou livre. Eu levanto, eu vou, eu volto. Eu compro, eu não compro. Eu durmo, eu acordo. Eu faço o que... Eu conduzo a minha vida da maneira que eu bem entendo. Eu não tenho ninguém dizendo o que eu devo fazer. Mas a redenção que nós precisamos não é a redenção do Antigo Testamento. Se não somos escravos de ninguém, por que precisaríamos de redenção? Se ninguém está nos oprimindo, por que nós precisaríamos que alguém nos libertasse? A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, a parte B diz assim: pois cada um é escravo daquilo que o controla. Pois cada um é escravo daquilo que o controla. Se você tem outra versão aí que não seja NVT, talvez vai dizer: cada um se torna escravo daquilo que o domina. E há tantos outros textos que falam que nós somos dominados pelas nossas paixões. Não está falando aqui sobre alguém, sobre um crápula, sobre um homem mau reinando sobre as nossas vidas. Mas está falando sobre sermos escravos de algo que nos domina. E o que nos domina? O que domina o ser humano? O que domina o coração do ser humano? Cada um de nós poderia oferecer uma resposta. Eu poderia formular uma resposta, mas prefiro, primeiro, colocar nas palavras que a Escritura nos traz. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz assim: todos nós, vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Efésios capítulo 2 está falando sobre a nossa condição de pecador, sobre a nossa natureza de pecadores, e por termos a natureza de pecadores, termos herdado o pecado de Adão e Eva, nós somos merecedores da ira. Por natureza, não por atividade, não por ação, por natureza. Nós não somos merecedores da ira de Deus por aquilo que fizemos. Nós somos merecedores da ira de Deus
todo ser humano é merecedor da ira de Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. E é por isso que o texto está falando sobre a nossa natureza. A nossa natureza é adâmica. A nossa natureza é pecadora. E é isso que nos domina. É isso que nos domina. São os nossos desejos desenfreados a respeito do mal. São as nossas inclinações para com o pecado. Ou a nossa resistência em fazer aquilo que agrada a Deus. A nossa resistência em nos oferecermos completamente ao Senhor. A nossa resistência em dizer não para nós e sim para o Senhor. É a nossa dificuldade em assumir aquilo que João Batista, de forma bela, mas dolorosa com certeza, afirmou em João capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e eu diminua. Mas as nossas inclinações nos levam a querer mais de nós, mais dos nossos desejos, mais dos nossos prazeres, mais das nossas vontades, mais das nossas artimanhas. E é isso pelo qual somos dominados. Pela nossa natureza pecadora. Pelo menos Efésios coloca aqui que todos nós vivíamos, usa uma linguagem passada, todos nós vivíamos assim. Porque na sequência do texto vai dizer que a graça de Deus nos salva e nos liberta disso. Romanos capítulo 6 deixa isso muito claro, que a graça vem para nos libertar do domínio do pecado. Logo, eu já não sou mais dominado por isso. Mas é por isso que existe a necessidade, por isso que é imprescindível, é essencial a redenção no Novo Testamento. É essencial que se cumpra plenamente a redenção em nossas vidas, porque todos nós vivíamos desse modo, dominados pelos nossos pecados. A redenção no Novo Testamento não se limita a questões sociais. Eu vou pregar Jesus para a pessoa sair da pobreza. A redenção que Jesus opera nas nossas vidas não se limita a você dar esmola, não se limita a você doar cesta básica. A redenção no Novo Testamento não se limita a questões físicas, a você ajudar simplesmente a pessoa para que o físico dela melhore, para que a mente, o psicológico dela melhore. A redenção no Novo Testamento não trata simplesmente de coisas naturais, mas ela é essencialmente espiritual. Ela entra essencialmente na nossa maior necessidade. E a nossa maior necessidade é de sermos resgatados daquilo que nos dominava, o pecado. E agora eu quero trazer aqui alguns textos que deixam muito claro que a obra de Jesus é justamente essa. Uma obra redentora em nossas vidas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas. Nos resgatou. É um sinônimo para redenção, para remissão. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Estávamos sendo dominados e Ele nos resgatou disso. Ele comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O texto que nós lemos no início, Efésios capítulo 1, versículo 17. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. E essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Nós fomos comprados pelo Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus?
Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Irmãos, a redenção que é feita por Jesus Cristo não é uma redenção que tem um prazo de validade, mas é uma redenção que é feita de uma vez por todas. Ele nos compra de uma vez por todas. Hebreus capítulo 9, versículo 24 até o versículo 28 diz assim: pois Cristo não entrou num santuário, num templo, feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, ano após ano, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. E assim como a pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, então também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. A marca de alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus é aguardar a volta dele com grande expectativa. É um ânimo, é uma esperança viva. Eu quero isso, eu desejo isso. O próprio culto no Antigo Testamento é um tipo do verdadeiro culto que nos é apresentado em Jesus Cristo. Enquanto no Antigo Testamento nós precisávamos de forma geral, 3 elementos para acontecer o culto: o templo, o sacerdote e o cordeiro. No Novo Testamento, Jesus é o lugar de encontro. João capítulo 1 diz que ele veio a nós, habitou entre nós e tabernaculou. Ele é o templo, ele é o lugar de encontro. Nós não precisamos de um sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos de um cordeiro, de um animal sendo oferecido, ele é o cordeiro que é oferecido em nosso favor. Em Cristo se cumpre plenamente o nosso culto, de forma completa. Diante disso, portanto, somente um irmão, somente um parente próximo, somente um semelhante poderia se tornar o resgatador. É isso que o tipo do Antigo Testamento fala. E é por isso que Jesus encarna. É por isso que ele se torna um como nós. É por isso que ele deixa a glória e vem a nós. É por isso que ele vem como nascido de mulher, debaixo da lei, sujeito às paixões, obviamente sem pecado, mas como um de nós. Ele invade a nossa vida para nos resgatar. Porque ele não é alguém de fora que não sabe o que é ter dores, mas ele é um semelhante, ele é um irmão que nos resgata. Não para nos escravizar, mas para nos tratar com amor, para nos tratar com cuidado. É isso que Cristo faz quando nos resgata. Achado em figura humana, ele morre em nosso lugar e nos resgata do poder do pecado. Você já foi resgatado do poder do pecado? Romanos capítulo 5, versículo 15 e seguintes diz assim: mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão, no Antigo Testamento, e a dádiva de Deus, a nova aliança. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo.
E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que o recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei, a antiga aliança, foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora, amados irmãos, reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estávamos condenados, mas Cristo, pelo seu sangue, nos redimiu. E a redenção, a compra que ele fez, é completa. Ele comprou para si um povo de todo tipo, um povo que tem todo tipo de gente. E esse todo tipo de gente possui algo em comum: pecadores, imerecedores, que precisavam ser encontrados por Ele. Nós cantamos isso. Deixou o céu para nos encontrar. Foi isso que Cristo fez. Um retrato da eternidade, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste, redimiste, libertaste pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, compreender a redenção de Cristo é mais do que saber simplesmente o que esse termo significa, mas é submeter-se inteiramente àquele que te comprou por um alto preço. É ter a convicção de que você foi regenerado pelo poder do Espírito Santo e que agora é propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado? Você vive essa realidade? Você foi comprado pelo sangue de Cristo? Esse sangue encontrou o seu coração? Esse sangue te libertou da condenação do pecado? Porque, irmãos, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus, eles foram comprados e perdoados. O povo cristão tem um dono: Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Amém? Eu quero convidar você a orar nesse momento. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando acerca dessa verdade, cantando sobre esse Jesus que nos libertou, que nos comprou, que nos salvou. Nós vamos encerrar declarando o quanto nós amamos esse nome. E não simplesmente porque é um nome bonito, mas por tudo o que significa esse nome. Mas por favor, não faça isso sem meditar naquilo que você ouviu. Como nós falamos domingo passado, a palavra de Deus veio a você. Lide com isso. Ela encontrou você. Lide com isso. Submeta-se a isso. Você vai continuar vivendo por aí como um escravo dos seus desejos, dos seus pecados? Ou hoje você quer assumir essa identidade de quem foi comprado
de quem foi alcançado pelo sangue de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua poderosa palavra. Obrigado pela tua viva e eficaz palavra. Obrigado porque ela é profunda, obrigado porque ela é reveladora. Senhor, nós agradecemos porque a tua palavra não volta para o Senhor vazia, ela cumpre sempre o propósito pelo qual foi enviada. Nós pedimos, ó Deus, que essa noite não seja diferente. Pedimos, ó Deus, que o nosso coração se abra para essas verdades. Para aqueles, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, aqueles que ainda não renderam o coração ao Senhor, para aqueles que ainda não entenderam que o Senhor está chamando, para aqueles que ainda não se submeteram, para aqueles que ainda não passaram por essa experiência, por esse entendimento, por essa convicção de que na cruz o Senhor nos comprou e através da cruz o Senhor nos atrai para viver uma nova vida. Eu peço que hoje, ó Deus, o Senhor abra os corações, o Senhor ilumine o entendimento e que hoje haja regeneração, que hoje haja salvação em nosso meio, em nome de Jesus. E para aqueles que em algum momento desanimaram, ou estão desanimados, até mesmo estão sendo tentados a desanimar, a esquecer de que o Senhor nos comprou, portanto somos teus e o Senhor vai cuidar de nós. Que o Senhor fortaleça esses, que a tua esperança volte a reinar nesses corações e que voltemos, ó Deus, a desejar a tua volta com amor e com uma ardente expectativa. Senhor, diante da tua obra, diante da tua redenção, nós queremos declarar o quão lindo é o teu nome. Não pela formação das letras da palavra em si, mas porque nós sabemos que esse nome nos salva. É esse nome que nos redimiu. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. É a nossa oração. Amém.